Então bora lá. Nós vamos falar agora das tensões angulares. Olha só. Tensão angular. Tá? Isso aqui é um conceito que nasce do químico Otto von Baer, o Baer da Bayer mesmo, da aspirina, tá? E é interessante, ele estava estudando lá a reatividade dos compostos cíclicos, tá? Então olha só, ele pegou vários ciclos e associou esses ciclos a figuras geométricas planas, tá? Então olha só, eu vou fazer aqui algumas representações. O ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano e aqui o ciclo hexano. Tá? Eu não vou colocar os nomes porque não é o nosso objetivo no momento, a gente está trabalhando com outra coisa. A primeira coisa que ele se preocupou foi com o ângulo interno desses caras. Então olha só, qual é o ângulo que eu tenho aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Matematicamente, né, a gente poderia decorar isso aqui ou matematicamente poderia deduzir. Você deve lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, tá? Então, se vocês forem calcular os ângulos internos aqui do ciclo propano, são 180 graus divididos por 3 vértices. Isso vai dar 60 graus naquele ângulo ali, certo? É um triângulo equilátero, né? Se a gente pensar assim, matematicamente. No caso aqui, ó, do butano, é um ângulo reto, né? Então eu vou botar ele do jeito certo aqui. A gente representa assim, ângulo de quanto? De 90 graus. Mas a gente pode explicar isso matematicamente. Se vocês somarem 180, vocês vão ter aqui 360 por 4. E isso vai dar 90 graus. Vamos fazer com esse aqui? Ver quanto dá? Olha só, se vocês pegarem, esse aqui tem 5. Então eu vou somar aqui 180, tá? 360 mais 180. Quanto é que dá? Quanto é que dá? Então 360, 460, 540. Certo? Opa, aqui, desculpa. Aqui, então vocês vão ter 540 dividido por 5. E vocês vão ter 108 graus naquele ângulo interno, certo? E finalmente aqui, se vocês somarem mais 180, ó, 500 mais 100, 600. 40 mais 80, 120. Vocês vão ter aqui 720 graus para dividir por 6, que dá ângulo de 120 graus. Aí você fala assim, o que esse gordo louco está se metendo em matemática, em geometria plana, se ele tem que dar aula de química? Pois é, eu queria lembrar para vocês que todos os carbonos envolvidos aqui são carbonos sp3. São carbonos saturados, só fazem ligações simples, né? E o ângulo de ligação dos orbitais deveria ser de 109 graus e 28 minutos. Significa que o ângulo matemático, o ângulo da geometria plana deles, não se comporta pelo ângulo da hibridização. E isso dá uma tensão, porque o ângulo tinha que ser 109 graus e 28 minutos. Vai forçar a ligação ali. Se forçar demais, rebenta o ciclo. Ele abre com facilidade e vai sofrer um tipo de reação. Se o ciclo não rebenta, ele vai sofrer outro tipo de reação. E aí que começa a nossa lógica da tensão angular ou tensão de Bayer. O que a gente vai fazer aqui? Vamos ver quanto que tem de tensão em cada ligação. Eu vou fazer um delta entre o ângulo geométrico e o ângulo do híbrido. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar 109 graus e 28 minutos menos 60 graus e 00 minutos. Não é assim que a gente expressa na matemática?
pi radianos, graus, minutos, tá? Então, olha só, se eu fizer aqui a subtração, os minutos vão cair direto, 28 minutos, 109 menos 60 dá 49, não é isso? 49 graus. Olha só, vocês têm 49 graus 28 minutos de tensão. Você tem uma tensão elevadíssima aqui, tá? Esse valor aqui que nós achamos que é a tal da tensão angular. É a diferença, o delta, entre o ângulo de 109 graus 28 minutos e o ângulo geométrico apresentado. Então, se vocês caírem aqui para o outro, fizerem a mesma coisa, vocês vão ter 109 graus e 28 minutos menos 90 graus e 00 minutos. Fez a subtração, 28 minutos cai direto, 109 menos 90, 19, né? Notem que nós temos aqui uma tensão menor. Diminuiu bastante a tensão, mas continua sendo 20 graus quase de forçação em cima da ligação química, tá? Então, o que acontece? Nós vamos concluir aqui o seguinte, ó. Ciclopropano e ciclobutano sofrem elevadíssimas tensões angulares. Por isso que a cadeia deles tem uma tendência a sofrer rompimento. Ou seja, abrir que nem um colar, né? Rompe e estica. A cadeia tem uma tendência a ficar aberta. Porque eles são hipertensos. Acaba arrebentando. Tá? Bom, pela teoria das tensões, nós poderíamos calcular aqui para os outros dois. Vamos calcular, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. O Bayer esbarrou nisso aqui, né? Então, olha só. Se vocês pegarem aqui o ciclopentano, o que vai acontecer? Vocês vão ter 109 graus e 28 minutos menos 108 graus e 00 minutos. Pô, vocês vão ter aqui 1 grau e 28 minutos. Quando o Bayer viu isso aqui e fez os testes práticos com o ciclopentano, ele descobriu que o ciclopentano é bastante estável. E é difícil romper o ciclopentano. A tendência é que ele faça reações mantendo o anel ali, né, o ciclo intacto. E as ligações sejam só na volta. É difícil tu quebrar esse ciclo. Tu tem que botar bastante pressão e bastante calor, né? Então ele diz, olha só, como ele tem uma baixa tensão, ele deve ser muito resistente. Aí ele foi lá ver o ciclo hexano. E aí aconteceu o seguinte. 120 é maior que 109. Então eu vou fazer aqui 120 graus e 00 minutos menos 109 graus e 28 minutos. Subtrair isso aqui vira um inferno, né? Mas a gente pode dar uma roubadinha. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou botar aqui, ao invés de 120, eu vou botar 119 graus, certo? E 1 grau dá 60 minutos, porque é a mesma coisa que 1 hora. Olha aqui. 119 com 60 é a mesma coisa que 120. Então 60 menos 28 são 32 minutos. 119 menos 109 são 10. 10 graus e 32 minutos. É claro que se esses outros têm uma tensão que fechou, esse aí vai ter uma tensão que vai abrir. Mas é tensão igual, está forçando a ligação igual. Então, olha só. Se vocês olharem as tensões, o que acontece aqui? O ciclopentano deveria ser mais resistente a ataques do que o ciclohexano, porque a tensão dele é menor. Só que isso não acontece. Muito pelo contrário, o ciclohexano é mais resistente do que o ciclopentano. Então, olha só, nós vamos anotar aqui o seguinte.
tá? Ó, ciclopentano e ciclohexano, tá? Possuem baixas tensões angulares, certo? Portanto, eles são ciclos estáveis. O que eu estou tentando dizer para vocês? Que eles não sofrem rompimento fácil na hora de fazer uma ligação, numa reação orgânica. Só que olha só, tem um problema. A tensão de Bayer explica por que esses dois aqui se rompem facilmente e por que aqueles dois não se rompem facilmente. Só que o próprio Bayer percebeu que o ciclohexano tem mais estabilidade do que o ciclopentano. E pela tensão deveria ser o contrário. O ciclopentano deveria ter mais estabilidade. Mas não acontece isso. Tá? O que ele detectou? Né? Ele detectou um outro efeito que é muito interessante. Que esses dois aqui diminuem a tensão porque eles sofrem conformação espacial. Ah, meu Deus, o que é conformação espacial? Vamos lá. Tá? Eu vou apagar aqui o quadro para a gente entender. Segue valendo. Ciclopropano e ciclobutano sofrem rompimento com uma baita facilidade. Tá? E esses dois são mais resistentes ao rompimento. Só que o ciclohexano é mais resistente. Então eu vou apagar aqui para explicar isso melhor. Vamos falar da tal conformação. Eu vou começar pelo ciclopentano. Olha só. Vocês enxergam o ciclopentano? Eu vou pegar a caneta azul para começar a desenhar para vocês entenderem melhor. Eu vou tentar olhar ele em perspectiva. Assim, né? Ao invés de olhar assim, de frente, eu vou tentar olhar ele assim, ó, em perspectiva. Tá? Então, olha só. Se vocês pegarem o ciclopentano, tá? Quem está olhando ele assim, poderia enxergar ele dessa forma aqui, beleza? Tá? Só que na verdade o que vai acontecer é isso aqui, ó. No espaço, esses carbonos aqui, ó, que eu estou reforçando em preto, vão se manter no mesmo plano, certo? Só que essa pontinha aqui em azul vai entortar, vai levantar, e aí vocês vão ter alguma coisa assim, ó. Certo? Ele vai entortar. Então o que acontece? Como se fosse um origami, ele vai sofrer isso aqui, ó. Ó. Tá? Então, eu vou pegar aqui, vou explicar de outra forma. Essa caixinha vai ajudar. Faz de conta que isso aqui é o ciclopentano, tá bem? Olhando, ele é uma... É transparente, ficou horrível, né? Vamos pegar uma coisa colorida aqui. Não, não adianta, assim tá bom. Atrás da minha jaqueta dá pra enxergar aqui, dá pra enxergar melhor, tá? Ele, vocês enxergando ele como pentágono, ele é assim. O que eu estou dizendo é que no espaço ele sofre isso aqui, ó. Aquela pontinha dele levanta, tá? Então ele dá uma entortada aqui, e o que acontece? Todos os ângulos dele ficam com 109 graus e 28 minutos, tá? Então, essa conformação alivia a tensão, fica tudo com 109 graus. Então, o ciclopentano não é uma figura plana. Essa que é a grande sacada, por isso que não respeita aqueles ângulos calculados ali. E isso dá uma baita estabilidade para ele. O ciclohexano fica mais estável ainda, tá? Olha só, o ciclohexano, se vocês olharem em perspectiva, vocês poderiam representar ele assim, ó. Vou desenhar aqui. Assim, ó. Então,
eu dobrei uma ponta do ciclo hexano e aqui eu dobrei a outra ponta. Tá? Isso é uma maneira de representar ele. A outra maneira de representar ele seria assim, ó. Ó, dobrei aquela ponta de trás para cima, beleza? E aí, olha só. E dobrei essa outra ponta aqui, ó, que está mais para frente, para baixo, tá? Nós chamamos essa aqui de canoa ou barco. E chamamos essa aqui de poltrona ou cadeira. É que no inglês chair fica meio difícil de saber se é poltrona ou cadeira. Não vamos discutir móveis e utensílios em língua estrangeira. Não é esse o nosso objetivo. Então olha só que interessante. O ciclo pentano se conforma espacialmente, se dobra, tá? E o ciclo hexano também, tá? E o curioso é que essa forma aqui poltrona, como tem um maior afastamento dessas pontas aqui, ó, de nuvens eletrônicas, ela é a mais estável de todas. Então, isso é bem interessante, tá? Porque o ciclo hexano pode ter esse formato, pode ter os dois formatos, mas um é mais estável do que o outro para resistir a ataques, tá? Então, isso aí que é o estudo da tensão angular. O que a gente tira de resumo disso aqui? Bom, primeiro, ciclos com 3 e 4 carbonos tem uma baita tensão angular, que é a briga entre o ângulo do formato geométrico e o ângulo do híbrido do carbono. Essa tensão atrapalha e faz eles romperem com facilidade. Então eles se abrem com facilidade. Os ciclos com 5 ou mais carbonos possuem bastante estabilidade. Por que eles têm estabilidade? Porque eles se dobram, eles se deformam no espaço para adquirir ângulos de 109 graus e 28 minutos, eliminando a tensão angular. Então por isso quanto maior o ângulo, quanto maior o ciclo, mais carbonos ele tiver, menos tenso ele vai ser, porque ele consegue se deformar mais e tirar essa tensão. Tá? Isso aí que é o estudo da tensão angular, e isso aí vai nos servir para estudar reações orgânicas. Nós vamos estudar que os ciclos com 3 e 4 carbonos se rompem facilmente, sofrendo adição. E os ciclos com 5 ou mais carbonos possuem uma tendência de sofrer substituição. Eles vão se manter cíclicos ali direitinho e vão sofrer substituição. Eu posso romper esses ciclos? Posso! Se eu pegar o ciclo pentano e botar pressão, botar temperatura, botar catalisador, eu quebro ele. Tá? Quanto maior o ciclo, mais problemas eu vou ter para fazer isso. Mas é possível romper sim, mas a reação natural é de substituição. Tá? O de 5 fica naquela fronteira, ele é o menos difícil de romper dos ciclos maiores, vamos dizer assim. Mas a tendência é ficar estável. Tá? Então fechou por aqui, depois disso a gente vai falar de reações de adição.